Bom dia, meus amigos. Eu sou Lúcio Soares e, felizmente, a nossa casa, o grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, ele já vem voltando à prática das reuniões públicas presenciais. Nós já temos na nossa grade semanal 3 reuniões públicas que estão sendo presenciais e nos demais horários, por enquanto, nós continuamos compartilhando as reflexões que a doutrina espírita nos proporciona aqui através do canal do YouTube da nossa casa, Grupo Rita de Cássia. Então, vamos iniciar a nossa reflexão de hoje, o nosso estudo, como sempre fazemos na nossa casa, pedindo envolvimento através de uma prece, erguendo, portanto, o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo a Ele, Mestre querido, que a nossa reflexão possa ser útil na manhã de hoje, que os bons espíritos que trabalham em Teu nome, Mestre, possam nos sustentar, nos ampliar as possibilidades de entendimento e de explanação, para que o fruto das nossas reflexões possa chegar à maioria dos corações de uma forma mais clara o possível. Fica conosco, Mestre querido, que seja em nome da espiritualidade que nos sustenta e dirige nesse momento, em Teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome do Pai, que possamos dar por iniciado o estudo de hoje. Muito bem, meus amigos, eu gostaria de iniciar essa nossa reflexão a partir de uma passagem muito importante, do Evangelho de Jesus, que está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9, e vai dos versículos 17 até o 29. E nessa passagem, a gente vai ter, após aquela noite em que Jesus sobe com os 3 apóstolos mais próximos a ele, ao Monte Tabor, onde vai ocorrer o conhecido, famoso fenômeno da transfiguração do rosto do Cristo, em que suas vestes vão se revestir de uma luminosidade resplandecente, com a materialização dos espíritos de Moisés e de Elias, que viveram 1400 anos e 400 anos, respectivamente, antes do Cristo. E após todo aquele momento sublime de convivência com aquela espiritualidade superior, eles descem o monte no início da manhã e quando já vão se aproximando do vilarejo que se encontrava ali, eles percebem uma certa aglomeração e aí os apóstolos chegam para ele junto com o Senhor que havia trazido seu filho, que se encontrava possuído, segundo as suas próprias palavras, por demônios, por espíritos malévolos, e pede que Jesus possa livrar o filho daquelas individualidades espirituais que o faziam sofrer, que o castigavam, que o perseguiam. E Jesus assim o fez, o espírito das trevas não tinha a menor condição de resistir a toda possibilidade do amor construído por esse ser mais perfeito que já pisou no nosso planeta, que foi o Mestre Jesus, e como todas as demais intervenções de Jesus nesse sentido, ele afasta o espírito que estava se possuindo, diremos assim, no fenômeno de, como alguns chamam de possessão, estava subjugando, que é a palavra mais correta, segundo o próprio Kardec nos traz. E assim que chegam na casa de Simão Pedro, os apóstolos perguntam: Mestre, por que nós não conseguimos tirar o demônio daquele corpo? E a resposta de Jesus é muito interessante, como sempre muito rica, dando margem a muitas considerações. Jesus diz: é porque essa classe de espíritos demanda, para serem expulsos, afastados, muito jejum e prece. E a gente depois vai pensar nisso. Então, meus amigos, nós sabemos que a doutrina dos espíritos
ela tem como seu principal objetivo revelar a nós encarnados as leis que regem a vida do ponto de vista principalmente espiritual, na verdade, a razão de sermos criados pelo Pai, a razão de estarmos encarnados, a razão de por que sofremos, porque passamos por provas e expiações, como Kardec nos esclarece, que é o caso da própria obsessão. E esse é o nosso tema, porque o que a doutrina espírita traz como proposta para a nossa vida é permitir que, através do conhecimento dessas verdades que ela nos proporciona, nós tenhamos condição de, conhecendo a verdade, nos assenhorarmos cada vez mais do nosso próprio destino, de termos o conhecimento para que possamos atuar no exercício da nossa liberdade de pensamento, da nossa liberdade de agir, do nosso livre-arbítrio, de forma que possamos efetivamente construir o mais rápido a felicidade em nós. Afinal de contas, para isso que nós fomos criados por Deus. Simples e ignorante, como os Espíritos nos disseram, mas para que possamos paulatinamente ir crescendo nessa caminhada, nessa ascensão espiritual que o espírito precisa fazer ao longo das suas sucessivas existências e também entre elas, na chamada erraticidade, e conhecendo e desenvolvendo vontade de querer aplicar essa vontade nesse processo de construção, nós temos muito mais condições de efetivamente conseguirmos, de forma mais rápida, de forma menos dolorosa, atingir esse objetivo. Mas é importante que nós sempre lembremos: o Pai não vai nos afastar para o nosso próprio bem, para o bem do nosso crescimento. Ele não vai nos afastar das dores que nós mesmos criamos para a nossa vida. Nós fomos criados simples e ignorantes e, portanto, é praticamente impossível que conseguíssemos conquistar todas as virtudes que nós precisamos construir, de espíritos simples e ignorantes até o patamar angelical, espíritos puros, espíritos de luz, que um dia nós alcançaremos. Mas se nós fomos criados sem esse conhecimento, é só através do mecanismo de experimentando a vida e por ela sendo experimentado é que nós vamos conseguir chegar lá. Mas se nós atentarmos a essas lições, a esses esclarecimentos sobre as verdadeiras leis da vida que a espiritualidade nos traz, nós vamos ter um roteiro muito mais seguro para podermos mais rapidamente, mais facilmente e com menos dor chegar aonde nós precisamos e iremos chegar. Então, essa é a razão de ser da doutrina espírita. E para que isso possa acontecer, nós precisamos lidar, inclusive, com assuntos, com matérias que, na maioria das vezes, não são do nosso interesse. E uma dessas matérias, desses assuntos, diríamos assim, quase que espinhosos para a maioria de nós espíritas, é o assunto da obsessão. E nós não podemos esquecer que a obsessão é simplesmente um fenômeno mediúnico. Nós sabemos que nós somos espíritos imortais, que já passamos por uma série de existências, já ao longo dessa caminhada praticamos muitos acertos, conquistamos verdade, sim, já muitas virtudes, mas também nós já erramos muito. Basta nós vermos a história da nossa humanidade em termos de exploração, expoliação, guerras, crueldade, quanto mal os homens já fizeram uns aos outros, para sabermos que nós já pertencemos em outras encarnações a esses momentos da história. E muito provavelmente praticamos, porque quando uma comunidade ainda inserida em uma mentalidade cultural de disputa pela força, pelo domínio, pela guerra, pela opressão, nós acabamos sendo levados, na grande maioria das vezes, a nos comportarmos da mesma forma. Então é certo, meus amigos, que na nossa história nós temos, sim, muitos equívocos que nós praticamos.
E o processo da lei do Pai é exatamente esse. Se Deus quisesse que nós fôssemos criados perfeitos, teria nos feito assim, como os nossos irmãos católicos imaginam acerca da criação dos seres angelicais, dos anjos. Mas os Espíritos nos esclareceram que não. Todos nós vamos passando pelas dificuldades da vida, pelas experiências, vencendo as nossas paixões inferiores. E isso ao longo dos séculos, dos milênios, nós fomos fazendo. Muito possivelmente participamos de processos de evolução, inclusive que nem foram nesse planeta. Mas já por evolução chegamos a um planeta melhor, porque hoje nós temos a certeza de que nós somos a melhor versão de cada um de nós mesmos na nossa escalada. Ninguém já foi melhor do que é hoje. Se a gente se pega por acaso ainda praticando determinados comportamentos de iniquidade, de injustiça, de falta de amor, quer dizer que nós ainda não conquistamos essas virtudes. E o processo de construção dessas virtudes é longo. Pode ser que nós estejamos numa etapa ainda mais inicial, numa etapa mais intermediária, ou numa etapa até um pouquinho mais avançada, ainda não construindo, mas nesse processo que não se constrói da noite para o dia. Então nós precisamos, antes de mais nada, ter boa vontade conosco. Precisamos estar atentos, precisamos saber que é através do esforço que nós crescemos, e quanto mais rápido crescermos, mais rápido teremos vivências mais felizes, com menos sofrimento, com menos dor. E é por isso que nós precisamos nos empenhar, mas isso não quer dizer que nós precisamos nos culpar por tudo de equivocado que nós já fizemos, porque a culpa não movimenta absolutamente nada, a culpa somente paralisa. Então, meus amigos, nós precisamos, para entender o que seja esse processo de obsessão, entender primeiro que somos seres espirituais imortais. Então já tivemos inúmeras existências e por isso praticamos muitos erros e conquistamos desafetos. Além disso, precisamos entender que entre o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados existe uma comunicação que é permanente. Nós todos somos médiums, nos esclarece Kardec em O Livro dos Médiuns. E ele vai afirmar isso esclarecendo qual é a definição de médium. Porque médium é qualquer pessoa que possa sofrer a influência dos espíritos ou exercer influência sobre os espíritos, encarnados ou desencarnados. E todos nós temos essa possibilidade. Os próprios fenômenos que todos passamos de simpatias e antipatias instantâneas, gostarmos por nada de alguém que nunca tínhamos visto antes, ou antipatizarmos com pessoas que às vezes querem nos agradar de qualquer forma, e nós, na nossa mentalidade ainda imperfeita, muitas vezes nós, quando não sentimos esse prazer em estar perto dessas pessoas, essa sensação de bem-estar, como sentimos em relação a outras, a gente às vezes fala, nossa, ele é bonzinho, mas é chatinho, né? Chatinho, porque fica querendo agradar, fica querendo ser meloso. Então a gente sabe reconhecer perfeitamente quando nós nos sentimos confortáveis perto de pessoas, inclusive que nunca vimos na vida. E sentimos também quando estamos confortáveis ou desconfortáveis em determinados ambientes, em determinadas situações da vida. Às vezes numa confusão, numa briga generalizada, a grande maioria de nós sente a propulsão a ficar nervoso, a ficar descontrolado, ao desconforto. Isso é percepção mediúnica, porque nesse sentido todos nós somos médiuns. Mas aí Kardec faz o adendo, mas que para o estudo do Livro dos Médiuns, que é um verdadeiro manual de evocação da prática mediúnica, que Kardec, logo após o Livro dos Espíritos, precisou organizar para que essa prática de intercâmbio com a espiritualidade fosse feita de forma segura, de forma efetiva e que não colocasse, não expusesse as pessoas, não expusesse aqueles que têm mais predisposição, mais sensibilidade, mais propensão a questões de maior
maior exotismo, diríamos assim, de maior estranhamento, sensibilidade mesmo, que fragiliza determinadas pessoas. Então se fazia importante. E para essa organização do Livro dos Médiuns, ele passou a dizer: mas agora nós trataremos dos médiuns, e depois vai falar de todas as especificidades, de todas as possibilidades mediúnicas, tecendo considerações sobre cada uma delas, sobre as reuniões mediúnicas. Então, nesse ponto, ele vai chamar de médium dali para frente apenas aqueles que tenham essa característica da percepção do mundo espiritual, dos espíritos, da influência que eles sempre nos exercem. Nós sabemos, a espiritualidade foi muito clara na codificação, os espíritos sempre exercem influência sobre nós, sempre nos influenciam, porque nós vivemos em um mundo em que, da mesma forma que temos uma quantidade enorme de encarnados, temos uma quantidade muito maior de desencarnados vinculados ainda a esse orbe que nós vivemos, a essa crosta, seja mais próximo mesmo aqui da dimensão material do nosso planeta. Então, todos eles são seres pensantes, né? Diz a literatura espírita que nós temos algumas vezes mais desencarnados do que encarnados habitando a crosta, né? O nosso planeta em ambas as dimensões. E todos nós somos seres pensantes. E como seres pensantes, nós vibramos ondas mentais que carregam os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E uma coisa muito importante que nós sempre estudamos na doutrina espírita é a lei de atração. Nós sempre atraímos aqueles que nos são semelhantes. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer bons ou maus, bem-intencionados ou cruéis. Nós atraímos aqueles cujo pensamento e sentimento é semelhante àquilo que nós pensamos e sentimos naquele momento. Então, muitas vezes, nós já estamos propostos a uma melhoria sincera, mas, às vezes, por falta de vigilância, por falta de conexão mais efetiva com os bons espíritos que nos cercam o tempo todo, nós deixamos de fazer essa conexão. E aí a nossa sintonia é levada para aqueles que vão pensar da mesma forma como nós. Então, quem de nós, ainda no nosso planeta, não passa por momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos, muitas vezes, até de melancolia? Quem de nós não se irrita com as coisas do mundo, com as diferenças dos nossos semelhantes, com aqueles que convivem sob o mesmo teto que nós, como a nossa família, a nossa parentela corpórea? Quem de nós não ainda sente falta de paciência diante de certas situações da vida? Muitas vezes até dificuldades do nosso semelhante, que nós não conseguimos ainda entender sempre através de uma postura caridosa. A dificuldade que muitos irmãos nossos têm de aprender, têm de progredir em alguns campos, têm de se relacionar, e nós também, imperfeitos, muitas vezes não toleramos isso. Então entramos na sintonia da irritabilidade, na sintonia da agressividade. Meus amigos, e quando nós fazemos isso, automaticamente nós emitimos isso para o universo. E como as correntes eletromagnéticas dos nossos pensamentos, elas se propagam com a velocidade do pensamento, nós atingimos todo o universo. E com isso atraímos para nós os irmãos que pensam dessa mesma forma. Da mesma maneira que, se nós mantivermos o nosso pensamento sempre policiado, ou cada vez mais, porque sempre ainda é uma palavra muito difícil para nós, se continuarmos num esforço progressivo e convicto, firme, perseverante e tenaz, de melhoria do nosso padrão mental, porque se nos conhecermos, nós vamos perceber quando estamos pensando em sentimentos inferiores. E já sabendo, por essas informações que a doutrina abençoada dos Espíritos nos traz,
de que isso atrai as más companhias para junto de nós. Nós vamos nos esforçar mais para evitar conflitos no nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente de trabalho, para evitar conflitos, muitas vezes desnecessários, na casa espírita, nos nossos grupos de trabalho, no bem, muitas vezes bem intencionados, destinando um tempo importante da nossa vida a esse tipo de atividades, pela falta da vigilância ainda nos deixamos nos arrastar. Vejam bem, nos deixamos, porque isso depende apenas da nossa vontade. Então essa questão da sintonia é algo muito importante, meus amigos. E eu queria trazer um pedacinho, trechinho pequeno, de uma página de Emmanuel chamada Sintonia, que eu gosto muito. Se encontra no livro Roteiro, Psicografia de Chico Xavier, né? Ditado por Emmanuel, em que ele diz assim: precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Então, meus amigos, o que quando estamos encarnados nós não conseguimos ver nem tocar naquilo que é objeto do nosso pensamento, do pensamento daqueles que nos rodeiam, no campo, no plano espiritual, eles conseguem não só ver, como inclusive tocar. O fluido cósmico universal, que é o que preenche todo o universo, ele é muito plasmável. E o nosso pensamento consegue plasmá-lo, criando o que nós sabemos chamar-se de forma-pensamento. Então, quando nós pensamos em alguma coisa, o nosso pensamento plasma e torna tangível no plano espiritual, no mundo espiritual, aquilo. E essa energia fica retida naquela forma-pensamento. Então, quanto mais nós pensamos em questões negativas, quanto mais pensamos em sentimentos, situações que nos colocam para baixo, que nos colocam irritados, tristes, angustiados, deprimidos, mais fortalecemos essa energia no nosso entorno. E por isso precisamos entender essa matéria. Porque o processo não é fácil, mas ele é simples de se entender. Não é fácil porque ainda temos muitas imperfeições e precisamos vigiar muito. E nós ainda estamos muito atrelados à força das imperfeições que nós carregamos há milênios. Mas já deixamos de carregar tantas outras pelo nosso esforço. E, portanto, todas as que ainda temos, podemos igualmente nos desfazer delas. Então, continua Emmanuel, atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza das nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. E mais adiante ele faz a seguinte comparação: andorinhas seguem a beleza da primavera, corujas acompanham as trevas da noite. O mato inculto asila serpentes, a terra bem cultivada produz o bom grão. Na mediunidade, essas leis se expressam ativas. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam as forças do bem. Ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá, no sentido daquele que oferece ao universo através das suas vibrações. Cada alma, olha que interessante o que ele afirma, cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Estejamos assim convictos de que os nossos companheiros da terra ou do além são aqueles que nós escolhemos com as nossas solicitações interiores, ou seja, com os nossos pensamentos, com o cultivo dos nossos sentimentos. Então isso é muito importante, meus amigos. Portanto, a obsessão, ela decorre dessas situações, de sermos ainda muito inferiores, de ao longo das nossas múltiplas experiências termos praticado muitos atos em desajuste com as leis de Deus, construído inimizades. Mas também não só isso.
Muitas vezes, meus amigos, o processo obsessivo, ele é parte da nossa construção como um ser melhor, da nossa evolução. Porque alguns processos obsessivos se instauram a partir do ataque de entidades espirituais que outrora foram nossos companheiros de empreitada, nossos companheiros de ideais, nossos companheiros de condutas, muitas vezes equivocadas. E num certo momento, quando um grupo atua assim, determinados indivíduos, antes de outros, vão sair dessa vibração, pela própria lei do progresso. Todos não progridem ao mesmo tempo, cada um progride no seu tempo, de acordo com o seu estágio e com a sua vontade. Então, quando nós já temos essa consciência, nós podemos nos esforçar. E muitas vezes, nesse processo de busca por ser um ser melhor, nós desapontamos aqueles que foram nossos companheiros de outros tempos. Quem assistiu o filme de Divaldo Franco ou leu o livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, vai bem lembrar da figura do Máscara de Ferro, que foi, na verdade, um companheiro durante muito tempo, de convicções, de entendimentos, e que a partir do momento em que a individualidade, que nessa encarnação recebe o nome de Divaldo Pereira Franco, decide, porque já estava em condições de tomar um novo rumo e assume uma encarnação com uma missão muito grande junto à mediunidade, ele desagrada profundamente aqueles que eram seus antigos companheiros de ideal. E isso gera, né, o processo que é narrado tanto no livro quanto no filme, até que no momento que a gente já vai falar, esse processo é rompido. Porque Deus não permitiria esse tipo de assédio espiritual se não houvesse solução para isso. Então, por isso é importante pensarmos nisso. Por isso é importante estudarmos isso. Por isso é importante nos aprofundarmos. Por quê? Porque só através do conhecimento do processo da obsessão é que nós vamos conseguir nos prevenir e muitas vezes nos livrar quando até já iniciamos o envolvimento em um processo desse naipe. Então é fundamental que nós tenhamos isso em mente, meus amigos. E aí, então, o que é a obsessão? A obsessão, ela se distingue da mera influenciação a que todos nós estamos envolvidos. Por quê? Porque vivemos num mundo em que bilhões de correntes mentais atravessam todos os ambientes. Então, na verdade, de acordo com o que nós elegermos pensar, sentir e fazer das nossas vidas, nós vamos atrair os pensamentos dos bons ou os pensamentos dos inferiores, dos imperfeitos e às vezes mais imperfeitos ainda do que nós. Então, nesse momento está o nosso livre-arbítrio. Tudo o que acontece, inclusive esses processos que nós tanto tememos, né? As pessoas não gostam nem de falar Deus me livre, obsessão, é uma coisa muito mais comum do que a gente possa imaginar. E uma coisa mais simples, muitas vezes, na grande maioria das vezes, do que nós muitas vezes fantasiamos. Porque a falta do conhecimento adequado, às vezes um indício, início de um conhecimento, faz com que nós, no meio espírita, muitas vezes fantasiemos muito. Então, até mesmo aqueles tropeços que nós temos na vida, que nós recolhemos como decepções, como aborrecimentos, tudo isso são frutos simplesmente da nossa incúria, da nossa má semeadura. Nós queremos alcançar o bem sem semear o bem. E aí colhemos a dor. Isso às vezes não tem nada, na grande maioria das vezes, não tem nada a ver com o obsessor. É simplesmente aquela energia que eu mesmo cultivo em torno de mim e que dificulta a minha vida, porque vai fazer uma estagnação das energias, vai fazer com que eu não consiga aprimorar, não consiga oxigenar espiritualmente o meu ser, me feche para as boas experiências da vida. E aí o que muitas vezes a gente fala quando isso começa a acontecer? Deve ter obsessor atrás de mim. Com certeza isso é culpa de um obsessor. Porque nós ainda temos muita dificuldade de nos conhecer e perceber que a causa de todos os nossos infortúnios, ela reside única e exclusivamente dentro de nós. A da doutrina dos espíritos, eu acho, ela é
extremamente libertadora, porque ela faz com que nós percebamos que a nossa felicidade ela só depende de nós mesmos. Que a nossa infelicidade só existe pela nossa própria falta de cautela, de cuidado no cultivo dos pensamentos, dos sentimentos e na prática, na relação com os nossos semelhantes. Mas admitir esse tipo de responsabilidade não é culpa. A responsabilidade por isso, que é decorrente de um processo natural de construção de virtudes, a gente não quer assumir essa responsabilidade. Então é muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade disso em alguém fora de nós. Ah, então é o obsessor que está me atrapalhando. Quando na esmagadora maioria das vezes isso não existe. Mas efetivamente, algumas vezes esses processos existem. E a obsessão, ela se divide em 3 modalidades básicas. Evidentemente que existem muitas nuances em todas elas. Mas a primeira é a chamada obsessão simples. E a obsessão simples é um elo que vai sendo criado a partir do momento que eu dou abertura a sucessivas influenciações de uma mesma individualidade ou em relação a um mesmo assunto que encontra nas minhas imperfeições eco, encontra guarida dentro de mim. Então, muitas vezes, não é aquilo que a gente fantasia, é um perseguidor do passado. Pode acontecer? Pode, mas está longe de ser a maioria das vezes. Muitas vezes são presenças que se tornam confortáveis perto de nós. Por quê? Porque se sentem atraídos pelos nossos pensamentos. Então, quando nós somos muito irritadiços, quando somos arrogantes, quando somos violentos, quando somos agressivos e constantemente vibramos nessa faixa da agressividade, da irritabilidade, o que acontece? Nós atraímos esses seres espirituais como nós, irritados, como nós, impacientes, intolerantes. E eles encontram uma sintonia na nossa vibração. Isso cria para eles um ambiente vibratoriamente confortável. Então, se nós não damos um ponto final nesse tipo de pensamento, de sentimento que nos vem, porque, meus amigos, nós trazemos um pouco isso de nós e nós assimilamos muito isso, porque existe no nosso mundo. Então é normal que passe pela nossa cabeça, pelo nosso coração esse tipo de sentimento. Mas o importante é nós não permitirmos que se crie um vínculo mais estável, uma coisa mais repetitiva, mais permanente. Então percebi que eu estou irritado, eu faço uma prece e tento me controlar. Quando eu volto ao meu prumo, eu corto essa sintonia. E aquele espírito que ainda que tenha sido atraído pelo meu pensamento, ele não encontra mais aquela ambiência vibratória onde vibra aquele sentimento. E quanto mais eu persevero em melhorar as minhas vibrações, menos conforto essa espiritualidade ainda inferior sente junto a nós. Em contrapartida, quanto mais eu alimento, acordo mal-humorado, passo o dia mal-humorado, passo o dia vendo tudo negativo. Se o dia está com sol, eu digo que está quente demais e que é uma porcaria. Se o dia está chovendo, eu digo que é horroroso, é deprimente. Então tem aquelas pessoas que já construíram uma situação de acordar e o dia como estiver, o dia está lindo. Porque a gente está tendo mais uma oportunidade no corpo para aproveitar. Mais um dia para aproveitar as oportunidades que a encarnação nos oferece para progresso. Mais um dia para reconhecer a gratidão da proteção dos amigos espirituais que tanto nos amam, que tanto querem o nosso bem. Então temos muita razão para reconhecer as coisas boas da vida, para estar com aqueles que amamos, para fazer aquelas coisas que nos aprazem. Mas podemos escolher em simplesmente achar tudo um saco. O dia está horroroso. Hoje eu tenho que trabalhar, é um porre, detesto trabalhar. Mas se eu perco o emprego, fico desempregado e passo as privações que a falta de um emprego acarreta, eu também reclamo. Então isso tudo é uma questão de opção interna. Por isso que Emmanuel disse,
os companheiros do além da terra, nós mesmos escolhemos, através das nossas solicitações interiores. O que é importante para mim? Como eu lido com o mundo, como eu lido com a vida, como eu lido com os meus semelhantes. Então, quando eu permito que esse processo e que uma individualidade espiritual se aproxima de mim porque encontra na minha essência ainda as imperfeições que ela também carrega, gerando um conforto espiritual e se tornando meu companheiro, à medida em que eu vou permitindo que essa situação cada vez mais se prorrogue no tempo, vai sendo criada uma ligação mental em que a influenciação para os sentimentos inferiores que esse irmão ainda carrega, ela vai se tornando cada vez mais forte. E isso vai atrapalhando demais a nossa vida, vai prejudicando o nosso bem-estar moral e vai prejudicando muitas vezes até a nossa saúde do corpo físico. Porque a medicina dos espíritos nos demonstra de forma muito clara que toda doença do nosso corpo físico nada mais é do que a exteriorização de um desequilíbrio do nosso espírito. Então, quando ao invés de atrairmos companhias que nos elevam, que nos carregam para cima, que nos sublimam as possibilidades, nós optamos pela companhia daqueles ainda infelizes, nós estamos construindo um vínculo cada vez maior com individualidades que são sofredoras e que vão trazer sofrimento para junto de nós. Muitas vezes, nem por culpa, nem por vontade, simplesmente porque eles não conhecem uma outra forma. Então a gente precisa desmistificar um pouco essa coisa do obsessor. Na maioria das vezes eu ousaria afirmar isso, na maioria das vezes nós mesmos construímos essa conexão mental que vai se fortalecendo com o tempo e que muitas das vezes não tem qualquer conexão com o nosso passado. Tem conexão apenas com a forma como nós vivemos, pensamos e sentimos. O grande lado positivo dessa, se a gente assim pode chamar, mas é um aspecto positivo, é que na obsessão simples nós temos a plena condição de nos livrarmos do processo. Basta um exercício voluntário, convicto, firme, de nos conhecermos e perceber quando eu estou pensando algo que realmente reflete o que eu sinto. E quando passa pela minha mente uma imaginação, um pensamento que não tem nada a ver comigo. Então, isso se passar. Eu não penso nessas coisas, mas de repente me vem um pensamento ruim, isso não é meu. Vou me conectar com o meu anjo guardião, se for necessário, eu vou fazer uma prece, vou parar, vou para um local tranquilo, me conectar com aqueles que me protegem. E eu desligo, desfaço essa ligação mental que momentaneamente pode ter sido criada pelo fenômeno da mera influenciação. Se eu permito, ele pode acabar levando a um quadro de obsessão. A segunda modalidade, depois da obsessão simples, é a chamada fascinação, que é um processo bem mais problemático e complicado, porque, na verdade, na fascinação, o próprio fascinado, ou seja, a vítima desse processo obsessivo, ele não percebe, como além de não perceber, ele se compraz na situação que ele está se envolvendo. O que é a fascinação? É a aproximação de um espírito mal intencionado sempre, ou seja, imperfeito e ainda ligado a essa intenção de manipular os encarnados, e que vai nos instigando a acreditar que nós somos seres melhores do que nós já somos. Na verdade, ele vai mexendo e inflando o nosso ego, o nosso orgulho. Kardec, quando fala da fascinação, está falando, como eu esclareci inicialmente, que eles, a partir daqui, vamos chamar de médio apenas aqueles em que essa possibilidade é mais ostensiva, mais visível, mais estampada. Então ele fala isso principalmente nos processos de escrita, de psicografia, de psicofonia, onde o intercâmbio é mais evidente, é mais ostensivo. Então, onde o médium reconhece de forma mais consciente a troca, a comunicação com os espíritos. Então, o espírito vai e infla o ego dele. E ele vai gostando, porque todo mundo gosta de ser elogiado. Então, ele vai criando no
fascinado na sua vítima a falsa ilusão, né? A ilusão que é sempre falsa, de que ele tem muito mais qualidade do que na verdade tem. E aí começam as estratégias do espírito fascinador, que é sempre muito ardiloso, é esperto, é inteligente. Porque a ausência de moralidade não significa ausência de inteligência. Então, uma coisa que é sempre presente nos processos de fascinação é o fascinador ir conquistando a simpatia, conquistando a confiança, elogiando, criando uma confiança cega do encarnado naquele espírito, que aí ele aos poucos vai conseguindo afastar aquela criatura, a sua vítima, dos círculos onde ela poderia ser esclarecida. Então, se é espírita, ele afasta o espírita da casa espírita, onde ele pode estudar, onde ele pode trabalhar no bem, onde ele pode ser esclarecido pelos companheiros, pelos mentores dos trabalhos espirituais, inclusive de forma ostensiva, pelos médios que têm essa possibilidade. Então ele coloca na cabeça da sua vítima que ele não é compreendido pelos seus pares no trabalho da casa espírita, que ninguém o entende, muitas vezes, inclusive, que os outros o invejam, porque os outros não têm a capacidade que ele tem, muito acima da média. E aquele que se deixa levar pelo orgulho, pelo ego, vai construindo esse tipo de relação cada vez mais profunda. E ele se afasta, se isola dos verdadeiros amigos que podiam ajudar, da família, muitas vezes, da casa espírita. E isso vai fazendo com que cada vez mais esse elo mental entre fascinador e fascinado vá se aprofundando, levando a vítima a crer, acreditar nos sistemas mais absurdos, fazendo com que ele afirme, com que ele escreva barbaridades que, se ele tivesse o mínimo de discernimento, ele nunca faria. Porque a intenção do fascinador é, através dessa sedução, fazer com que a sua vítima perca a capacidade de discernimento, a capacidade de julgamento, a autocrítica. Então se presta a comportamentos muitas vezes ridículos. É um processo mais difícil de se resolver e, via de regra, precisa da intervenção, sim, da ajuda de uma casa espírita séria, de trabalhos espirituais, de estudo, de conhecimento, o que é difícil porque, via de regra, o fascinado não aceita que esteja sendo obsidiado. Ele acha simplesmente que ele é melhor do que os outros pelas influenciações. Mas um dia aquilo começa a lhe gerar um sofrimento tamanho que, como disseram os espíritos na questão 1006 do Livro dos Espíritos, a sua irresistível necessidade de ser feliz faz com que ele procure socorro, procure auxílio. Mas quanto mais rápido ele tomar essa decisão, mais fácil é a sua libertação. E por fim temos a chamada subjugação, que é uma relação mais profunda, normalmente mais demorada, muitas vezes que perpassa encarnações de débitos anteriores, em que nós tanto fantasiamos essa situação, essa figura do obsessor como sendo um verdugo, um vingador, uma individualidade espiritual perversa e cruel, quando muitas vezes ele não passa de uma vítima nossa de outros tempos. E uma vítima que não conseguiu perdoar ainda. Então, nada mais é o obsessor do que um irmão nosso. Muitas vezes sem qualquer relação com o nosso passado, mas outras tantas com relação com o nosso passado. Muitas vezes que se aproximam de nós pelas iniquidades que nós ainda trazemos e que os atraem. E outras vezes por erros do nosso passado, porque foram vítimas nossas. E isso é muito difícil da gente aceitar. É muito difícil de nós aceitarmos que nós já praticamos o mal, de que praticamos mesmo atos que beiram a crueldade. E repito, meus amigos, isso é algo natural no processo de evolução criado pelas leis de Deus. Nós precisamos aceitar o nosso passado, entender por que esses processos se passam e trabalhar para a melhoria. Na subjugação, esse processo é tão profundo, mas tão profundo, que
esse envolvimento fluídico, perispírito a perispírito, que ocorre em todos os fenômenos mediúnicos, queira para as comunicações voluntárias, queira para os processos obsessivos, ele vai se tornando cada vez mais denso em torno daquela criatura, que é como se as duas individualidades naquela junção de perispíritos fossem se unindo. Vejam bem, não existe a possessão enquanto a posse de um corpo. Isso não existe. Porque a ligação molécula a molécula entre espírito, perispírito e corpo físico se dá apenas com o espírito encarnante. O que ocorre é que muitas vezes essa ligação mental que vai sendo alimentada ao longo de muitos anos, ao longo às vezes de encarnações, ela atinge um patamar tão profundo que cria uma convivência espiritual que muitas vezes os espíritos dizem que nem podem os benfeitores romper isso voluntariamente. Imediatamente, de forma brusca, tem que se fazer um processo mais lento. Então, a ajuda sempre haverá, sempre existem os benfeitores que cuidam de nós, mas quando nós permitimos que esse processo chegue a proporções muito profundas, o próprio desfazimento é algo que precisa ser também gradual. Nós temos em André Luiz referência dos benfeitores dizendo que uma ruptura brusca entre obsessor e obsidiado, na obra Nos Domínios da Mediunidade, nós temos isso, que esse rompimento brusco, se fosse provocado pela espiritualidade amiga, geraria até o desencarne. Tamanha a interdependência fluídica e energética entre essas duas individualidades. Então, o que ocorre é que a dependência mental é tão grande que o obsessor controla a vontade do encarnado. Aí é apenas uma questão de qual mente é mais poderosa, tem mais força mental e vigora sempre o mais forte. Até que os processos de ajuda, nós já estamos nos encaminhando para o final, os processos de ajuda possam efetivamente acontecer e gerar a libertação desse tipo de processo. Através, por exemplo, dos trabalhos que as casas espíritas sérias realizam, chamado de desobsessão, quando pessoas que têm determinadas dificuldades nas suas vidas e colocam, né, todos nós colocamos os nossos nomes e endereços nas caixinhas de radiação e a casa orientada pela espiritualidade dirigente sabe que vai para a oração, sabe que vai para a irradiação, sabe que vai para a irradiação com evocação e sabe aqueles casos extremos que vão para um trabalho de tratamento, de atendimento dos desencarnados que estão envolvidos nessa situação de sofrimento. Porque, meus amigos, a obsessão é sempre uma situação de sofrimento, tanto para o encarnado, que sente isso de forma mais clara, quanto para o desencarnado, porque ele está se revolvendo no ódio, na vingança, nos sentimentos inferiores. E não raro, nesses trabalhos abençoados, que a Casa Espírita permite àqueles que durante longo tempo se preparam para isso, porque se trata de uma questão muito séria, um assunto muito delicado que demanda preparo, nós temos a oportunidade de ver situações de beleza sublime, quando nós percebemos que, às vezes, o mero envolvimento pela equipe encarnada e desencarnada nesse atendimento aos desencarnados chamados obsessores, com o mero acolhimento e o amor que eles sentem nesse momento, após, às vezes, um momento inicial de relutância, de não aceitação, de revolta, muitas vezes com muito pouco tempo, e principalmente devido ao trabalho excomunal que a gente nem imagina que os orientadores espirituais fazem nesse processo, eles conseguem se livrar disso. Muitas vezes ainda nem é uma questão de perdão, que é um processo mais demorado, mas é uma questão de ele perceber que ele está há séculos envolvido em uma situação de dor. E quanto mais ele se dedica a isso, sob o título de se vingar, mais ele se afunda na dor dos sentimentos que ele revive daquilo que ele sofreu tanto tempo atrás. Ele renova dia após dia a sensação desses sofrimentos. Então a gente precisa desmistificar essa questão do obsessor como sendo aquele que provoca todos os males na nossa vida. Não.
A grande maioria dos nossos males são simplesmente a colheita dos nossos erros, das nossas decisões erradas, e que nos geram dor, porque nós nos afastamos da lei de amor e vamos precisar nos reconduzir ao plano reto que nos leva até Deus. E isso muitas vezes é dolorido. Então, o obsessor não é o culpado de tudo que acontece na nossa vida. Nós somos os responsáveis, não é nem a questão de culpado. Depois, nos processos que efetivamente existem, só existem porque nós damos margem a isso, construindo ao longo do tempo conexões mentais com esses que nos incitam a pensamentos inferiores e a sentimentos inferiores. A solução o Cristo nos trouxe: vigiai e orai. Precisamos perceber os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Quando tivermos dificuldade de desligarmos dessa conexão, precisamos pedir ajuda aos nossos guias, aos nossos espíritos protetores. Precisamos procurar as casas espíritas sérias, procurar os trabalhos que são feitos sob a égide do Cristo, através de benfeitores espirituais que têm séculos de experiência nesse assunto e que contam com a boa vontade também dos encarnados na sua pequena participação. E nós precisamos entender que a solução de qualquer processo obsessivo é a evangelioterapia. Nós precisamos nos melhorar. No Evangelho, na parte das preces, nós encontramos, lá no capítulo 28, item 81, um tópico das preces pelos obsidiados. E na introdução que Kardec sempre faz, ele vai falar o seguinte trechinho que eu vou falar para vocês. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem a forças físicas. A uma causa moral, tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo das obsessões, é preciso fortificar a alma, o nosso espírito, a nossa evolução moral. A alma. Pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio deles, dos terceiros, se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí não raro o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, meus amigos, que nós possamos, desse estudo, que é objetivo, que não tem nada de misterioso ou de sobrenatural, que trata-se de um processo de conexão mental que nós mesmos construímos, ou de processos de expiação de comportamento nossos anteriores. Entender que nós e os chamados obsessores estamos no mesmo patamar evolutivo, eles são muito parecidos a nós. E é por isso que essa conexão se estabelece. Espírito bom, não digo nem superior, mas espírito bom não é objeto de obsessão. Então, que possamos empenhar a nossa vontade em nos conhecer, que possamos construir os vínculos com a boa espiritualidade que nos protege, porque a literatura é rica em mostrar que quando estamos acompanhados dos espíritos de luz, os espíritos inferiores se afastam, como no caso do enterro de Dimas, que é narrado em Obreiros de Vida Eterna, de André Luiz, por Chico Xavier. Quando ele desencarna, era um obreiro do bem e ele tem, pela força do mérito, pela lei do mérito, a prerrogativa de estar perto, ser servido por amigos espirituais que o ajudam no momento do seu desencarne e, inclusive, o acompanham no cortejo funerário que leva o seu corpo. E os espíritos vampirizadores que habitam os cemitérios, para conseguir sugar os resquícios de energia vital que os cadáveres ainda possuem, se aproximam desses corpos quando eles não são protegidos. E, nesse caso, mostra perfeitamente como líder daqueles espíritos inferiores, quando percebe a falange espiritual do benfeitor Jerônimo, que inclusive André Luiz compunha, diz: desistam, esse aí é protegido.
Então, que nós possamos construir esse vínculo cada vez maior com os nossos bons espíritos, com o nosso anjo da guarda, que é sempre um espírito superior a nós, com espíritos de luz, pela construção do bem em nós e no mundo, que certamente nós teremos muito mais facilidade de lidar com todas essas questões das influenciações dos espíritos ainda inferiores. Vamos então, mais uma vez, unir os nossos pensamentos e agradecer ao Mestre Jesus pelo apoio dos amigos espirituais nesse momento, agradecidos por todo o acompanhamento ao longo desse estudo e que possamos tirar proveito das reflexões que essa doutrina abençoada nos traz e que possamos assim, com a permissão dos bons espíritos, de Jesus, mas sobretudo de Deus, finalizar a reflexão, o encontro de hoje. Graças a Deus.